Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. A gente vai começando mais um pós-jogo, infelizmente um pós-jogo de derrota. Corinthians 3, Fortaleza 2, e como vocês já puderam perceber, pelo menos eu espero que tenham percebido, não é o Saulo quem está falando aqui pela primeira vez. O Saulo está vivendo um momento muito especial no emprego dele, na profissão dele, e vai precisar se ausentar por alguns poucos dias aqui do podcast. Então eu vou assumir com muita humildade tamanha tarefa. O Saulo tá no DM, porém o time aqui tá em campo e eu tô acompanhada deles, Emanuel e Helenilson. Fala, Manu. Oi, Thaís, oi, Helenilson, oi, torcida tricolor. Apesar da derrota, é sempre um prazer poder participar aqui do nosso podcast e debater as coisas do Fortaleza nessa semana tão importante, né? A gente vem de uma derrota num jogo em que a gente conseguiu se apresentar bem, apesar das falhas, e vai para um clássico decisivo, com os dois chegando quase que rigorosamente iguais. Com certeza, com certeza. Com esses resultados, o clássico tá assumindo cada vez mais um papel de jogo decisivo. E você, Lenilson? Isso aí. Foi uma semana pesada, né? Que culminou com a rodada de hoje, que foi uma rodada horrível, né? Principalmente por causa da nossa derrota. Mas o que vem pela frente, o clássico, né? Pode ser um divisor de águas, né? Pode ser que mude tudo, pode ser que não. É um jogo extremamente importante, a gente vai falar um pouco também sobre ele. Com certeza, eu confesso para vocês que foi um pouco desanimador. Eu estava até comentando antes da gente começar, né, que talvez tivesse sido melhor gravar ontem, que apesar da chateação com a derrota, pelo menos a gente não tinha tido ainda todos esses resultados horríveis, né? Mas para começar o nosso pós-jogo, a gente encarou um Corinthians que vinha de 8 jogos sem vencer, né? E o Fortaleza honrou o seu título de talvez o time que mais ressuscita defuntos nessa Série A e foi responsável pela quebra do jejum do Corinthians. Engraçado que o Corinthians só marcou 3 gols em 2 partidas no Brasileirão e as 2 vezes foram contra o Fortaleza. A grande surpresa do jogo foi um misto que o Rogério fez. A gente achava que ele ia entrar com um time todo reserva para poupar para o clássico, né? A gente teve o retorno do Paulão, os laterais foram reservas, né? O Tinga, que agora se tornou um reserva para o Gabriel Dias, e o Bruno Melo. Os volantes foram os volantes titulares. O Wellington Paulista foi poupado para a entrada do Chiesa, mas Romarinho e Osvaldo entraram normalmente. O Marlon também entrou de titular, né? Eu queria começar agora falando um pouco do primeiro tempo. Queria ouvir primeiro o Manu, depois o Helenilson, a análise que vocês têm do primeiro tempo de ontem. Bom, o primeiro tempo, ele foi um jogo... Na verdade, o jogo, de uma maneira geral, foi um jogo em que o Fortaleza ele se mostrou muito consciente com a bola. Não rifava, tentava sair tocando, não dava tanto espaço para o Corinthians, se posicionava atrás numa condição em que pudesse sair para o contra-ataque da maneira mais eficiente e segura possível, não dava muitas oportunidades, né? A gente não viu assim um momento em que o Corinthians emparedou o Fortaleza, ainda que o Corinthians tivesse mais a posse de bola, os poucos espaços que o Fortaleza concedia ao Corinthians para trabalhar a bola davam ao Fortaleza uma segurança defensiva muito interessante e uma capacidade de sair para o ataque só numa boa. Então, se não passou grandes sustos, também não teve grandes oportunidades nos primeiros momentos do jogo. Ocorre que, conforme o tempo foi passando, no primeiro tempo, o Corinthians foi mostrando uma capacidade pequena de agredir o gol do Fortaleza, de chegar efetivamente à condição de atacar o gol tricolor. E numa jogada muito bonita do Bruno Melo, que ele tabela, se não me engano, com o Osvaldo, por favor me corrijam,
se eu tiver errado. Passe de calcanhar do Oswaldo, inclusive, então, né? Tabela com Oswaldo, se projeta para cruzar, cruza de uma maneira muito feliz, rasteira, ele não se livra da bola, ele não dá um chuveirinho, ele não tenta ver o que acontece se ele jogar lá dentro. O Romarinho, numa rara felicidade de finalização, a gente sabe que isso não é o forte dele, chuta forte no canto e abre o placar para o Fortaleza. Não deu nem tempo de comemorar, porque logo depois, numa bola, em princípio, despretensiosa, que tinha 3 jogadores do Fortaleza marcando o meio do Corinthians, a bola sobra, ela é enfiada para o Bozelli, numa falha, para mim, bem ruim, do Paulão. O Bozelli chega sozinho na frente do Felipe Alves, que, por sua vez, saiu de uma maneira estranha, parecia assim que ele estava achando que era impedimento, não sei, mas saiu meio molengão assim na frente, e aí o Corinthians faz ali 1-1 e termina o primeiro tempo empatado. Então, foi um primeiro tempo que, embora tenha terminado empatado, o time mais consciente em campo do ponto de vista do seu posicionamento defensivo e do ponto de vista da construção das jogadas em relação ao toque de bola, a fazer a bola rodar, a saber se postar, a se posicionar no ataque de uma maneira que fosse de fato perigoso, para mim foi o Fortaleza. Já no primeiro tempo demonstrou uma superioridade em relação ao Corinthians, mais ofensivamente sobretudo, mas apresentou um problema que se repetiria no jogo em todos os outros gols que tomou, que foi o problema de falhas individuais e técnicas nos gols, né, na defesa, né, e aí eu acho que é um elemento para a gente pensar um pouco mais a respeito desse jogo. Mas foi isso que eu vi no primeiro tempo. Com certeza, acho que as falhas individuais ocorreram nos 3 lances, né? No primeiro eu até acho que a gente pode classificar como uma falha coletiva no geral, assim, mas tem como a gente definir, apontar quais foram as falhas, e é aquela coisa, eu até lembro de uma entrevista que o Rogério deu, que ele disse que o esquema dele é montado de um jeito que depende de todo mundo, precisa da contribuição de todo mundo. Todo mundo ataca, todo mundo recompõe, e se um não faz o seu papel, se um falha, o sistema desmorona. E foi mais ou menos como eu vi, pelo menos 2 gols de ontem. Mas antes de fazer alguns apontamentos sobre o que tu disse, Manu, eu também queria ouvir o que é que só você viu, Helenilson, nesse primeiro tempo. O primeiro tempo eu não achei um jogo muito legal de se assistir, não. Assim, até o momento de sair o gol, né, o jogo não estava muito bom aos nossos olhos, não, mas depois, e o pior é que quando saiu o gol, aí o Corinthians empatou logo em seguida, aí veio logo aquela sensação, puxa vida, para que a gente vai fazer esse gol? Eu me lembrei logo do jogo contra o Atlético Paranaense, que estava 0-0, aí a gente acabou fazendo 1-0 e tomou 4 gols. Mas, eu lembrei do primeiro jogo contra o Corinthians, no primeiro turno. Que a gente também começou vencendo e depois virou um pesadelo. Eu falei, não é possível que isso vai acontecer de novo. Mas assim, eu comparei com o Atlético Paranaense, mas depois disse, eu desencanei, até porque o momento do Corinthians é bem diferente do Atlético Paranaense. Inclusive o próprio Goiás acabou cometendo o mesmo erro entre aspas, né? Que a gente fazer um gol, fazer 1-0 no placar, nunca pode ser considerado um erro, mas o Goiás também caiu na mesma, fez 1-0. O jogo estava ruim lá na Arena da Baixada e o Atlético acabou virando para 4-1. Mas como o Corinthians vive um momento bem abaixo do que vive o Furacão, né? O placar acabou sendo construído mais pelas nossas falhas de zaga. Mas o primeiro tempo, eu acho que se resumiu praticamente aos 2 lances de gol. O lance do gol do Corinthians, o Manu falou bem, foi um lance despretensioso, mas se você observar bem, eu acho que o Pedrinho ia chutar aquela bola no gol, e o Paulão fez um movimento meio que para trás, assim, deu um passo para trás, para como se fosse bloquear o chute no gol, e quando a bola acabou se tornando num passe sem querer, e quando ele tentou interceptar, ele já estava no contrapé, já estava indo para trás, e aí, quando ele esticou a perna, não foi suficiente para alcançar a bola, e ela acabou caindo bem certinho no pé do Bocelli. Assim, foi assim, eu acho que foi mais obra do destino do que jogada trabalhada ali do próprio. O Helenilson, o problema ali para mim é que o Paulão fica marcando a bola, cara. Ele fica
se posicionando de onde a bola tá. E aí, embora eu entenda essa necessidade dele bloquear o chute, tem gente na frente dele, aí precisa marcar quem tá na área. Quando ele olha pro Bozelli, tem uma distância bem razoável do Bozelli para ele, né? Isso. Acaba sendo isso mesmo, porque ele ao tentar bloquear o chute, ele acabou fazendo um movimento se afastando da linha da bola que iria para o Bozelli. Ele acabou facilitando a passagem da bola, mesmo que fraca, né? Um chute que acabou saindo errado e se tornou num passe preciso por conta disso, porque ele não conseguiu interceptar por conta da movimentação errada dele, de marcar a bola. Mas assim, o primeiro tempo, para mim, se resumiu somente nesses dois lances, no gol do Romarinho, que foi a jogada do Fortaleza mais bonita do jogo. Foi uma trama muito bem feita, tudo perfeito, o passe do Oswaldo, a infiltração do Bruno Melo, a assistência dele para o Romarinho, o domínio do Romarinho ajeitando a bola na frente já para o chute, e a colocada para dentro da meta, já no cantinho certo, lá com força e precisa. Foi assim, acho que foi o único momento de perfeição do Fortaleza no jogo. Mas para resumir o primeiro tempo, ele se resumiu a esses dois lances, e a gente ali não imaginava, quando o primeiro tempo terminou 1-1, como o tanto de emoções que ainda estava por vir no segundo tempo, envolvendo não somente os dois times em campo, mas também a arbitragem, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Não, a arbitragem vai ser um capítulo à parte aqui na nossa discussão. Mas o que eu consegui perceber, desde o primeiro minuto do primeiro tempo, é que o Fortaleza ele tava muito clara qual era a estratégia que ele levou para Itaquera, né? De ser um time bem postado defensivamente e reativo, né? Esperar os momentos certos para sair em velocidade, aproveitar eventuais espaços que o Corinthians cedesse. O Corinthians, por óbvio, estava jogando em casa, ele acabou tomando mais iniciativa assim nos primeiros minutos, trocando passes com liberdade. Eu percebi que a construção ofensiva do Corinthians, ela se dava com uma saída, não sei se vocês também tiveram essa constatação, era uma saída de 3, que um lateral ficava, o outro avançava, ficavam os 2 zagueiros com o Avelar, né? Aí os volantes se abriam, inclusive esses volantes, pelo menos o Janderson, né? Que era o volante que ficava do lado esquerdo, deu trabalho e deu uma assistência ao longo do jogo. Eles se abriam bastante, ficavam próximos à lateral, dando amplitude ao jogo do Corinthians. E tinha o Matheus Vital e o Pedrinho que também fez uma excelente partida, que ficavam ali pelo meio, né? Flutuando por dentro para justamente criar. Era um cérebro do time. A gente acabou permitindo, assim, justamente a nossa estratégia de ficar bem postado fez com que a nossa marcação ficasse num bloco muito baixo. A gente cedia meio que o nosso próprio campo para o Corinthians tentar, porque, enfim, era essa a nossa estratégia. No início eu até fiquei um pouco irritada, falei, meu Deus, o time está recuado demais. Imagino que alguns torcedores também tenham ficado um pouco amedrontados com isso, mas depois eu percebi que era realmente a estratégia e que acabou funcionando, né, em vários momentos. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi que a partir do momento que a gente entrou assim, no jogo, realmente, a gente conseguiu apostar na solidez assim, do esquema tático proposto pelo Rogério, né? A gente conseguiu começar a fechar os espaços do Corinthians, ocupar as linhas de passe, assim, ficar à frente das opções de passe, para justamente esperar um vacilo, e esse vacilo aconteceu, né? O primeiro gol que o Romarinho, né, que marcou, ele foi a primeira que eu me lembro, foi o primeiro lance em que eu realmente vi o Fortaleza encontrar espaço, se livrar da marcação. Inclusive, não era só o Romarinho que estava esperando a bola desmarcado. Pela direita, o Marlon também aparecia sem marcação. Então, foi uma jogada muito bem construída, realmente, como vocês falaram, tanto do Bruno quanto do Oswaldo. Para mim, os dois também têm muito mérito no gol, né? Quanto ao gol do Corinthians, uma coisa que me chamou muita atenção foi aquela, se eu não me engano, também foi o Avelar. Foi o Avelar carregando a bola, sendo perseguido por 3 jogadores do Fortaleza, né? Tanto o Marlon, Felipe e Tinga. Marlon, Felipe e Tinga perseguiram o Avelar e não conseguiram roubar a bola dele. O Marlon foi quem chegou mais perto, ele até conseguiu um desarme,
Só que nesse desarme a bola acabou sobrando pro Pedrinho, que aí foi tudo isso que o Elenilson já falou. Chutou errado, só que aí contou com o erro de posicionamento do Paulão, que também não conseguiu fazer o corte direito. A bola acabou caindo de graça no pé do Bozelli, que não perdoou. A bola, inclusive, passou por debaixo do Felipe Alves, e eu acho que o Felipe Alves também tem que ser um capítulo à parte na nossa discussão, porque é o segundo jogo seguido dele que ele não se encontra, né? Ele falha em alguns momentos, coisas que ele não falhava anteriormente. Então, talvez mereça realmente o debate. Só para trazer os scouts do primeiro tempo antes da gente ir para o segundo, a gente terminou o primeiro tempo com 69% da posse de bola para o Corinthians, 31% do Fortaleza. Porque a gente ficou, enfim, para mim foram dois tempos distintos. O primeiro, a gente apostou mais justamente no nosso jogo reativo, né? Foram 11 finalizações para o Corinthians, 8 no gol, 4 para a gente, 3 no gol. Para mim o Tinga não jogou bem, mas também tem o segundo tempo para falar dele. E para mim o melhor jogador do primeiro tempo, eu diria que foi o Romarinho, abrindo bastante espaço pelo meio. Mas houve um segundo tempo bem movimentado também. Fala, Manu, desse segundo tempo. Então, o segundo tempo, ele começa praticamente já com os 2 gols, né? O Corinthians faz 2-1 em outra falha defensiva aos 4 minutos, né? E aí, assim como não deu tempo a gente comemorar direito o primeiro gol, a gente também não teve muito tempo para lamentar o gol sofrido, porque, se não me engano, antes o Oswaldo perdeu uma chance, numa bola que sobra na área para ele, e logo depois o Romarinho dá aquele chute de fora da área, o goleiro rebate, o Bruno cruza e o Chiesa, quem diria? Eu acho que tu tinha dito no Twitter, né, que ele faria gol ontem, Thaís. Ele faz lá o primeiro gol com a camisa do Fortaleza em 17 jogos, né? Na verdade, foi um seguidor nosso que tinha colocado hoje tem gol do Chiesa, e eu apostei naquilo, ia ter mesmo. E teve, o cara desencantou. Tomara, meu Deus, que agora o homem se empolgue e saia fazendo gol por aí. Pois é, ele vinha entrando bem, né? Ele nem estava tão bem no jogo de ontem, mas ele vinha entrando bem nos jogos em que ele entrou ultimamente. Eu acho que a entrada dele se justificou por um cansaço do Wellington, né? O Wellington tem 35 anos, não é mais nem um menino, e ele dá muita intensidade ali na frente, se entrega muito ao jogo. Então, acho que o Rogério, de fato, poupou para o Clássico, né? E a partir dali, a partir do empate, o Corinthians se desestabilizou. O que se viu foi o Fortaleza tocando a bola, indo com muita consciência para o ataque, sendo capaz de criar algumas chances, sofrer faltas ali perto da área, chegou a marcar, acho que com o próprio Chiesa, mas estava impedido. O Felipe deu um chute legal de fora da área, depois de uma trama bonita, de toques e tudo mais, e ali deu-se a impressão de que o Fortaleza poderia a qualquer momento virar o jogo e quem sabe trazer os 3 pontos para casa. O Corinthians não assustava tanto, não chegava. Ocorre que, mais uma vez, numa falha defensiva, de novo, o Corinthians consegue passar pela nossa lateral direita, na maior tranquilidade, passou do Tinga que não fez um bom jogo, cruza a bola, tinha marcador em cima, mas o Bozelli consegue chutar, cabecear sozinho a bola. Ela vai caindo de um jeito que no primeiro momento me deu a impressão de que iria para fora. A meu ver, o Felipe pula atrasado naquela bola ali. A meu ver, ele falha, mais uma vez falha. Segundo jogo seguido que a gente não percebe muita segurança no Felipe. E o Corinthians consegue o 3-2 e a partir dali não se viu o Fortaleza criar tantas oportunidades, acho que esmoreceu, porque também houve 2 lances polêmicos, um deles eu acho que mais fortemente indicou o pênalti, o juiz não pediu o VAR, e dali o time foi se enervando, e não foi criando tantas oportunidades assim. Toda essa agressividade do Fortaleza foi diminuída também porque saíram Oswaldo e Romarinho, exatamente os que saíram no jogo contra o Atlético. Quando eles saíram no jogo contra o Atlético, nosso ataque esmureceu bastante.
a gente pode dizer que ontem aconteceu a mesma coisa, porque entraram Edinho e o Matheus Alessandro, né, e eles não têm a mesma capacidade agressiva. Infelizmente o Edinho está muito longe daquele Edinho que a gente conhece, daquele Edinho que saiu vendido para o Atlético Mineiro ano passado, e o que nos restou foi lamentar. Apesar desse toque de bola consciente, apesar dos comentários, inclusive na TV, de que o Fortaleza merecia pelo menos ter saído com um empate, saímos lamentando, porque sabemos que do ponto de vista ofensivo jogamos bem, do ponto de vista tático a gente também se posicionou bem, mas por erros individuais, mais uma vez, a gente confirmou porque que é a sexta pior defesa do campeonato. Então, de fato, são muitos gols tomados e, enfim, apesar de como visitante ter um dos melhores retrospectos como do ponto de vista ofensivo, a gente consegue fazer gol, mas toma muito gol também. Então, foi assim que eu vi o segundo tempo ontem. Bacana, Manu, concordo bastante. E queria ouvir do Elenilson também, qual foi a percepção dele, qual é a análise dele desse segundo tempo. O segundo tempo ele foi bem mais animado que o primeiro, né? Bem mais fácil de se assistir, né, podemos dizer assim. O que a gente viu é o retrato mesmo, fiel, como o Manu falou, é o retrato do Fortaleza, um ataque forte, né, e uma defesa vulnerável. Quando a impressão que se passou pra gente é que no momento que o Fortaleza precisa atacar, ele ataca. Mesmo sendo o Corinthians lá na arena, na hora que a gente precisou, em um dado momento do jogo, o Fortaleza estava com mais força ofensiva do que o próprio Corinthians jogando dentro de casa. O problema é, como vocês falaram, que na nossa defesa, mesmo agora com a chegada do Jackson, a chegada do Paulão depois, mas eu acho que o Rogério ainda não acertou o ponto do doce com relação ao sistema defensivo. Não sei se é porque ele joga com esse esquema dele de 4 atacantes, deixa a zaga vulnerável. Muita gente ainda, até mesmo a gente já comentou aqui no podcast sobre isso, né? Sobre essa questão de deixar a defesa sobrecarregada. Mas em condições normais, né, o jogo de ontem, né, se não tivesse interferência de terceiros, eu acho que a gente tinha conseguido um resultado positivo, independente da zaga ter comprometido, né, no primeiro e no segundo tempo. Porque os 2 gols tomados no segundo tempo foram assim, coisas de juvenil, né? Aquele gol de cabeça do Júnior Russo, no meio da nossa zaga, e depois aquela cabeçada do Bozelli, que foi uma cabeçada de balãozinho, também no meio da zaga, né? Então, nossa zaga realmente não passa confiança. E, assim, eu acho que o segundo tempo, ele não tem jeito, quanto mais a gente tenta comentar, mais a gente acaba sofrendo pelas interferências externas, né? A gente vai acabar rodando e chega no assunto da arbitragem, né? Porque o jogo foi construído de uma forma que o placar acabou não representando bem o que aconteceu. Mas assim, eu acho que a gente tem ainda pela frente... Elenilson, só uma coisa, sabe o que é curioso? Sábado a gente estava discutindo, pelo menos uma boa parte da torcida, pelo menos vou falar assim, boa parte da minha timeline estava discutindo que por que o Paulão não jogou, por que o Paulão fez gol de bicicleta, o Jackson estava fora de ritmo, não sei o quê. Quer dizer, a gente vinha confiando muito em boas atuações do Paulão, ele ganhou aqui como melhor jogador, Paulo de Jesus, como diria o Saulo, né? E simplesmente ontem começou aquela coisa com o Paulão e o Jackson, a mesma coisa que a gente vive com o Bruno Melo e o Carlinhos muitas vezes, né? Entra um, a gente sente falta do outro, né? Eita, cadê o outro aqui, não sei o quê, porque de fato foi erro de juvenil, como você falou aí, né? Pois é, mas eu acho que essas nossas falhas do sistema defensivo, eles não estão pro lado da falha individual, tá? Eu acho que é uma falha mesmo de coletivo, de posicionamento, ou de cobertura, porque, assim, individualmente, os nossos zagueiros não são ruins, cara.
são ruins. A gente fala assim, não, nosso pior zagueiro é o Quinteiro, pô, mas o Quinteiro, se você analisar bem os números do cara, pô, o cara tem uma suspensão por cartão amarelo o ano todo e tá jogando na Série A. Né? Então, é um cara que se você assim, zagueiro que não dá porrada deve tomar muita caneta, muito balãozinho e tal, mas não é assim, o Quinteiro não é desse jeito. Mas tu não acha que em momentos cruciais é uma defesa que acaba cometendo erros técnicos? Por exemplo, ontem, esses gols que a gente tomou, a meu ver, foram erros técnicos. Eu não vi tanto erro tático. Eu não vi erro de o sistema defensivo não estar bem postado. Isso eu particularmente não enxerguei, mas posso estar equivocado também. Não, eu vou até opinar aqui rapidinho, porque eu acho que foi justamente isso, foram erros individuais. Eu vi muita gente criticando o Quinteiro, e assim, não tô aqui para defendê-lo, também acho que ele errou bastante. Para mim, o nosso sistema defensivo, 2 zagueiros e goleiro fizeram uma péssima partida ontem, como fizeram uma péssima partida contra o Atlético Mineiro. Mas as falhas do Paulão, para mim, tiveram uma maior participação no resultado, no placar final, do Quinteiro, entende? O Quinteiro, sim, errou algumas saídas de bola desnecessárias, que ele poderia ter uma maior atenção, mas a gente talvez tenha se chocado um pouco porque o Paulão vinha fazendo uma sequência de partidas incrível. Mas concordo plenamente com você, mano. Pra mim, em termos táticos, o time se comportou bem o jogo inteiro. A questão foi os vacilos individuais que colocaram o esquema a perder, né? Eu não sei, eu vi um erro assim, individual mesmo, só no primeiro gol, né, que a gente acabou comentando que o Paulão marcou mais a bola do que o zagueiro. Mas assim, nos outros, por exemplo, no segundo gol, eu acho que foi mais assim, com relação à tática mesmo. Eu vi mais o Bruno Melo atrapalhando o nosso zagueiro. O que ele estava fazendo ali no meio? O cara, ele não era para estar ali no meio marcando, ele acabou atrapalhando a zaga mais do que ajudando, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu percebi. Que atrapalha. Isso foi uma coisa que eu só fui perceber hoje. Na hora eu não tinha percebido que aquele outro marcador com o Júnior Urso era o Bruno Melo. Eu fui rever os lances hoje e o Bruno Melo, ele não só participa ali da jogada, acaba indo Paulão e Bruno Melo marcar o Júnior Urso e nenhum dos dois marca, mas o Bruno Melo permite que o Júnior Urso tome a sua frente e possa cabecear, né? Então ali, pra mim, foi um bate-cabeça, foi um encontro dos dois. Eu acho que não. Essa é a questão, entendeu? Entendo. Mas terminando de falar assim do segundo tempo, além de achar esse. Só mais uma coisa. Em relação aos erros, teve um erro do Quinteiro, numa jogada já mais pro final, que ele resolve proteger a bola do Pedrinho. E mesmo ele com aquele corpo vazio, consegue perder a bola pro Pedrinho. E o Pedrinho, inacreditavelmente, depois de driblar o goleiro, chuta para fora, né? Então ali poderia ter feito o 4 gol do Corinthians, né? Só para lembrar esse lance já bem pro final do jogo. Sim, eu lembro. Ali foi inacreditável, realmente. Mas tirando essa interpretação que eu tive do lance do gol do Júnior Urso, que eu realmente acho que foi uma certa falha do Paulão e do Bruno Melo, os dois juntos, né? Nenhum dos dois conseguiu impedir o Urso de cabecear sozinho pro gol. O que eu entendi da segunda etapa é que o Fortaleza ele começou a gostar do jogo, sair mais, ocupar melhor o campo, né? Inclusive adiantou a marcação, que era algo que ele não fez ao longo do primeiro tempo inteiro. E, óbvio, o Corinthians foi ficando nervoso. O próprio Rogério falou na coletiva que fazia muito tempo que ele não via o Corinthians jogando em Itaquera, assim, nos minutos finais, tão nervoso. Mas aí vem os problemas, né? O que acontece? O gol do Bozelli, na minha opinião, foi um achado. Porque a gente vinha tendo o controle da partida. E a gente acabou. O Cleison acabou foi muito feliz no cruzamento, ele foi até a linha de fundo e conseguiu cruzar. E ali a gente tinha vários jogadores na área esperando, né, a bola aérea. E
uma marcação um pouco displicente. Eu não entendi muito bem a marcação em cima do Bozelli. O Bozelli é um cara alto, é um centroavante já bastante experiente. E outra coisa que eu não tinha percebido ontem, mas revendo os lances hoje, foi que o Bruno Melo também subiu com o Bozelli. Na verdade, ele não consegue subir, porque o Bozelli sobe muito naquela coisa do os dois tentam subir, um vai se apoiar no outro para ver quem sobe mais. O Bruno Melo acabou subindo um pouco desengonçado, ele não conseguiu disputar a bola no alto com o Bozelli, e a gente teve a falha do Felipe, né? Então, de fato, foi uma bola balãozinho para mim. O Felipe ele não só demorou, ele estava realmente mal posicionado, na minha opinião. E para mim era uma bola que dava para ele ter pegado se melhor posicionado, né? Uma outra coisa, mas assim, só para fazer um apanhado, eu diria que o saldo do jogo, porque assim, ontem eu vi muita gente puta. A gente ainda vai falar da questão da arbitragem, mas ontem eu vi muita gente puta, revoltada com o time. Eu imagino que, assim, estar puto com o resultado é uma coisa. Pra mim, estar puto com o desempenho do time é outra. Eu fiquei muito chateada com o resultado. Mas pra mim, o saldo do jogo foi que o Fortaleza fez uma excelente partida. Porque, apesar do nosso sistema defensivo ter tido uma noite bastante infeliz, né? Já falei aqui, nossa dupla de zaga e nosso goleiro, a gente conseguiu se impor em Itaquera. E, assim, não é fácil se impor como o Fortaleza se impôs no estádio do Corinthians, né? E eu diria mais, eu diria que, na minha percepção, o futebol que o Fortaleza jogou ontem não é um futebol de um time que cai, que é rebaixado, entende? Para mim, as substituições do Rogério pouco acrescentaram, entraram Edinho e Matheus Alessandro. O Edinho, assim, morreu o nosso lado direito, a partir do momento que o Edinho entrou. Infelizmente, eu tenho um carinho gigantesco pelo Edinho, e eu não consigo entender. Eu imagino que isso deve estar sendo um sofrimento muito grande para ele, porque ele não está conseguindo render, ele não está conseguindo se achar dentro de campo. E o Matheus Alessandro, aquela coisa, eu não posso mais nem criticar o Matheus Alessandro, porque a galera vai dizer que eu sou babona do Felipe Pires, o Felipe Pires já está descartado, nem viajou. Mas o Matheus Alessandro para mim só corre, ele corre para um lado, para o outro. Um dia, quem sabe, ele consiga descolar outro pênalti. Tá no esporte errado, né? Talvez, mas assim, ainda é moleque, né? Tem muita a aprender. E aí, no fim... Manda pro Ferroviário. Será? E aí, no fim, a gente teve a entrevista do Juninho, que eu pego essa deixa da entrevista do Juninho, que pra mim foi uma baita entrevista, uma entrevista muito sincera, que mostrou realmente como que os jogadores devem estar se sentindo. Eu, como torcedora, me sinto roubada, me sinto desrespeitada, e o Juninho foi muito sincero na entrevista dele, muito respeitoso, inclusive, e só pediu que o Fortaleza fosse tratado com mais respeito, né, pela arbitragem. E aí a gente vai discutir a arbitragem de ontem, que basicamente se resume a duas grandes polêmicas, mas não só, porque para mim teve um agravante. A gente vai falar dos dois lances de mão, mas para mim teve um agravante. O Corinthians, salvo engano, ele cometeu 17 faltas. O Fortaleza cometeu apenas 9 faltas. O Fortaleza levou 3 cartões amarelos, o Corinthians levou apenas 2. O Corinthians cometeu o dobro de faltas, recebeu um cartão a menos, né? Então eu acho que a gente foi prejudicado. Eu só estou dizendo que é um pouco estranho os números, assim, um pouco estranho. Mas a grande polêmica do jogo foi realmente os dois lances de mão. Eu confesso que no primeiro eu não achei tão pênalti, o do Bozelli, que ele primeiro cabeceia e acaba batendo na mão dele. Mas no segundo é indiscutível. Para mim, aquilo é pênalti. Eu queria saber também a visão de vocês acerca dos dois lances. Manu? Então, o primeiro lance, eu acho que de fato não foi, certo? Embora eu acho que no calor do momento o árbitro pudesse pelo menos ter ido verificar no VAR, que afinal de contas é ele que toma a decisão, né? E é um lance interpretativo, necessariamente interpretativo, porque pega na mão do jogador.
Só que, a meu ver, ele não está com os braços tão abertos a ponto de justificar isso. Como também acho que, enfim, houve outros lances do campeonato que foram dados pênaltis e que não seria. No segundo, eu já acho que ele está com o braço mais aberto, assume mais o risco e é mais claramente pênalti. E o árbitro sequer se dá esse trabalho. Para além disso aí, que por si só já é uma questão incômoda, o que me incomoda ainda mais é o fato de que não há critério na arbitragem brasileira. Por quê? Se ontem aqueles lances não poderiam ser encarados como pênaltis, eu acho que o lance do Quinteiro também contra o Flamengo não poderia. Eu acho que outros lances que ocorreram nesse campeonato também não poderiam. Afinal de contas, o que é e o que não é pênalti? Afinal de contas, como eu posso considerar a angulação de abertura de um braço de modo que se diga assim, não, quando ele foi assim, ele assumiu o risco de cometer a falta. E como eu posso dizer que não é? Então, eu acho que falta essa clareza do critério e não tem como a gente não cair em teorias persecutórias, conspiratórias, né? Começar a imaginar, afinal de contas, por que conosco? E era esse é o sumo da fala do Juninho no final. O que ele está dizendo é, repetidamente nós vimos sendo prejudicados pela arbitragem. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Atlético Mineiro. Afinal de contas, por que nós? Né? Então, não tem como a gente não se perguntar isso. E, infelizmente, não tem muito o que o Fortaleza fazer. Hoje, o STJD denunciou, vai levar a julgamento, né? Acho que amanhã, não tenho clareza, só vi a notícia. Nessa sexta-feira. Então, amanhã, sexta-feira, né? Enfim, melhor do que falar amanhã, sexta-feira, antevéspera do Clássico com o Ceará, vão a julgamento o próprio clube, o Marcelo Paes e o Felipe Alves, não é isso? Exatamente. Então, a gente corre o risco de não ter o Felipe Alves para o Clássico, o que eu considero reforço. Mas, enfim, isso é um assunto para daqui a pouco. E tu, Helenilson? Qual é a do VAR com a gente, cara? Rapaz, assim, a minha opinião sobre o VAR é meio complexa. Até ano passado, né, a gente lamentava muito erros de arbitragem e tal, mas erros humanos, né? Bandeira que não viu impedimento de 5 centímetros, 10 centímetros, árbitro que realmente não viu o lance acontecer, que estava encoberto, a visão estava encoberta e tal. Mas assim, cara, com o VAR isso não existe, né? O olho é eletrônico. Na verdade, o VAR ele está servindo como uma lupa que está aumentando a percepção do erro. Tá certo, a experiência veio válida. Eu achei, particularmente, uma excelente ideia a aplicação do VAR esse ano nas competições da CBF, na Série A, na Copa do Brasil, em algumas fases que foi usado. Serviu é um excelente laboratório para a gente tentar consertar os erros do passado, os erros que aconteciam por questões humanas. E durante todo esse tempo, pelo menos agora que a gente já está com mais de 30 rodadas do campeonato da Série A e com alguns jogos de Copa do Brasil também que foram utilizados o VAR, então eu cheguei à conclusão de que é uma porcaria, uma merda, e que tem que acabar. Ele se viu para isso. Então tem que acabar com essa porcaria antes que ela acabe com o futebol. Porque agora já inventaram a porra de uma linha azul com a amarela, com a vermelha, que o cara traça no momento que ele acha que a bola bateu no pé do jogador, que o pé do jogador tocou na bola, e aí ele acaba colocando a linha lá e explica para o telespectador, para o torcedor que está em casa, vendo pela televisão, que ele não consegue ver a olho nu e que ele tem que acreditar no que o cara colocou lá. Virou doutrina. O cara disser, é lei e pronto, não tem como questionar. Isso é horrível. Então, eu acho que com o VAR, a gente mais perdeu do que ganhou. Aí vem e para completar, vem o Gaciba com as planilhas dele, todas maquiadas, com números de que melhorou performance disso, daquilo outro, quando a gente sabe que, eu só me lembro dessas empresas que lutam por certificados de selo de qualidade da ISO 9000, ISO não sei o que usam planilhas e indicadores todos maquiados, e ao invés de usar uma pesquisa de satisfação com o cliente, com o consumidor, e no nosso caso com o torcedor. Quer saber se o VAR está dando resultado, produtividade e deu certo? Faça uma pesquisa com o torcedor.
Vá na rua, vá no estádio, pergunte ao torcedor o que, é que ele está achando do VAR. Aí sim, essa é a melhor pesquisa de qualidade, melhor selo de qualidade que o equipamento eletrônico pode ter. Na minha opinião, é uma porcaria e tem que acabar o mais rápido possível, antes que acabe com o futebol. Cara, eu acho que vocês levantaram questões importantíssimas. A falta de critério, principalmente, que você falou, mano. Basta a gente lembrar daquela expulsão do Oswaldo lá atrás, ó, que a gente tá falando até hoje, porque incontáveis vezes já aconteceram depois daquele jogo e não foi pro cartão vermelho que o Oswaldo levou. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção, além das mãos, dos lances de mão no jogo contra o Corinthians, eu não sei se vocês também sentiram isso, assim, óbvio, vocês viram o que aconteceu, mas pra mim aquilo ali estavam caçando pelo em ovo, que foi os quase 4 minutos que demoraram para validar o gol do Chiesa. Aquilo ali, pra mim, não tem nenhuma explicação plausível, porque se existe um software lá, eu tenho absoluta certeza que a inteligência artificial não demora 4 minutos para traçar uma linha e dizer se uma pessoa está impedida ou não. Fora isso, a falta de transparência, porque nos 4 minutos que o VAR ficou revisando o lance, a TV não mostrou imagem nenhuma. Primeiro, a TV não mostrou o replay. Segundo, o VAR, que o Gaciba havia dito que a gente sempre teria acesso, né, às imagens do VAR. Eu terminei o jogo, não sei se vocês viram em algum lugar, mas eu terminei aquele jogo sem ver a imagem e as linhas vermelha e azul do lance do gol do Chiesa. Então, assim, zero transparência. O problema com a gente gravou um pós-jogo do Atlético, revoltados. E agora, no jogo seguinte, a gente tem mais lances que poderiam ter sido decisivos pra gente. Se eu não me engano, o lance das mãos aconteceram entre os minutos 20 e 24 do segundo tempo. Antes do último gol do Bozelli. Um pênalti ali seria decisivo. Poderia mudar o rumo da partida. Tá entendendo? E tem sido assim sempre. Se a gente for lembrar, aquela falta do Roger Carvalho, que o Roger Carvalho até hoje tá sem jogar, porque teve uma falta, sim, antes dele torcer o joelho, não foi marcado nada. O jogo do Atlético, o jogo do Atlético lá em Belo Horizonte, que voltou pênalti, marcou-se 2 pênaltis, enfim, pra mim é uma coisa reiterada e é exatamente isso que vocês falaram, não tem o que se fazer. Eu vi gente até falando pelo Twitter de representar a FIFA. Parece absurdo, mas talvez seja a quem se pode recorrer, porque o Gaciba já não deveria mais estar à frente da comissão de arbitragem da CBF. Tamanho os escândalos e as reclamações que tem sido. O VAR ele veio para ajudar e aqui no futebol brasileiro ele só atrapalha. E assim, a gente está numa luta contra o rebaixamento contra 3 times gigantescos. 3 times que pertencem ao eixo, que tem um faturamento, um orçamento de milhões e milhões, sei lá quantas vezes maior do que o do Fortaleza. E tenho certeza que esses times vão brigar até o fim para não cair, e eles não estão sozinhos, cara, eles não estão sozinhos. E eu até comentei no meu Twitter, e eu vou usar a plataforma do Glória para falar, que é isso, a gente está todo mundo nessa, nós, jogadores, diretoria, comissão técnica, revoltados. A entrevista do Rogério, a coletiva do Rogério foi bastante sintomática, e a gente tem que abraçar esse grupo e fazer um escândalo. Fortaleza incomoda muita gente, Fortaleza faz representação contra a emissora no CAD, o Fortaleza pede para a CBF não escalar árbitros de determinadas federações, o Fortaleza, no bom português, enche o saco, e a galera talvez não queira um time que corra muito atrás dos seus direitos, corra atrás de tirar um pouco dessa reserva de mercado da galera lá do Sul e do Sudeste. Então, é um pouco revoltante, de fato. Mas a gente já conversou bastante. Vamos então para a nossa eleição. Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o VAR ou a gente pode ir para os destaques? Eu acho que a gente já pode seguir para os destaques. Tudo bem, Lenilson? Bora.
Beleza, partimos então para os destaques positivo e negativo da partida. A gente fez uma enquete também para a galera que segue a gente no Twitter. E os meninos, a galera votou tanto, assim, não foi muito surpresa, mas foi bem mais dividido do que na semana passada, né? Na semana passada a gente teve... Oi. Eu não olhei o resultado, não sei se a Lenilson olhou. A gente poderia tentar fazer a votação entre nós aqui sem o resultado e depois Não, discutir. Com certeza, eu vou fazer dessa forma. Okay. A única coisa que eu ia te dizer é que na semana passada houve unanimidades, né? Se eu não me engano, o Edinho foi o pior e o Paulão foi o melhor. Acho que foi assim na semana passada. Nesse foi uma coisa um pouco mais equilibrada. Mas vamos para a eleição. Primeiro você, Manu. Positivo. Eu acho que positivamente a gente pode destacar o Romarinho, que fez um bom jogo, o Osvaldo e, do ponto de vista ofensivo, o Bruno Melo. O Bruno Melo deu 2 assistências e a gente não tem como deixar de reconhecer isso, embora lá atrás, como você mesmo apontou, ele tenha falhado. Para mim, desses aí, quem jogou melhor foi o Romarinho. O Romarinho foi decisivo, abriu o placar num lance muito consciente, criou a jogada do segundo gol, porque ele que arrisca de fora para forçar o erro do goleiro do Corinthians, né? E então eu acho que eu votaria vou de Romarinho, embora queira fazer menção a esses 2 que eu falei agora. Beleza, massa, Manu. E tu, Elenilson? Eu tô com uma ligeira dúvida entre Romarinho e Osvaldo, mas pela participação efetiva no placar, que a gente quase consegue que fosse igualado, eu também vou no Romarinho. Acho que foi o jogador mais importante para Fortaleza nesse jogo, foi ele. Beleza, 2 votos já para o Romarinho. Eu também eu queria destacar também a partida do Felipe, né? Eu concordo com as menções de vocês, Osvaldo, Romarinho, Bruno Melo, mas também queria destacar a partida do Felipe, ele fez uma excelente partida. O Juninho continua devendo, tá precisando voltar pro jogo e jogar a bola que ele sabe jogar, que a gente já conhece. Mas, de fato, para mim, o Romarinho foi quem desequilibrou no ataque do Fortaleza. Bruno tem todos os méritos nas 2 assistências. A primeira, principalmente, foi espetacular. Mas o Romarinho foi o cara que desequilibrou, que driblou, que tentou por dentro, tentou por fora, que realmente liderou, digamos assim, as iniciativas ofensivas do Fortaleza. E eu voto nele, 3 votos pro Romarinho, que se tornam 4, porque a galera do Twitter também votou no Romarinho. Em segundo lugar, salvo engano, ficou... Eu acho que foi o Bruno e o Osvaldo. Não, e o Felipe também recebeu os votos, mas os 2 primeiros lugares, porque as opções eram Romarinho, Felipe, Bruno Melo e outro, né? E acabou que o Romarinho ficou bem na frente, mas o Bruno, salvo engano, ficou com seus 18%. E agora vamos para o destaque negativo. A gente tem algumas pessoas também para mencionar. E eu queria ouvir de ti, Manu, qual o teu destaque negativo? Primeiro destaque negativo, a meu ver, o Paulão. O Paulão, para mim, foi decisivo negativamente. Acho que foi muito mal. O Tinga também fez uma partida horrível. E o Felipe Alves não tivesse sido tão efetivo do ponto de vista ofensivo, eu acharia que o Bruno Melo poderia estar aí, mas ele foi decisivo, deu 2 assistências, eu não tenho como fazer isso. E o Juninho também, Juninho fez uma partida muito ruim, mas para mim o pior deles, sem dúvida, foi o Paulão. Ontem, infelizmente, ele fez uma partida horrível. E tu, Elenilson? Na votação anterior, né, eu até fiquei em dúvida entre o Felipe Pires e o Felipe Alves. Eu acabei votando no Felipe Pires, mas também pelo crédito que eu tinha com o Felipe Alves, que ele tinha comigo, na verdade. E eu acho que agora, nesse jogo, eu não sei se ele está passando aí uma sensação de, sei lá, de displicência, de acomodação, de que sei lá, que não tá nem aí, né?
Eu acho que ele tá mal, ele assim, tá errando geralmente aquelas saídas de bola pela lateral, que dificilmente ele errava, agora tá errando praticamente todas. E isso acaba minando nossas idas ao ataque. E eu vou votar no Felipe Alves. Beleza, Elenilson. Pois é, eu queria falar primeiro do Tinga. Para mim, o Tinga fez uma péssima partida. Tem caído de rendimento. Eu gostava do Tinga, achava que ele tinha que ser o lateral titular em relação ao Gabriel Dias. Mas aí ele me vem com aquele jogo, para mim, no último gol, naquele cruzamento que, se eu não me engano, é do Cleison, não tenho certeza. Mas quando o Cleison vai passando assim pelo Tinga, para mim a vontade do Tinga ali tava que nem a do Felipe Pires naquele gol lá do Fábio Santos, semana, sei lá, domingo, sábado, contra o Atlético Mineiro. O Tinga foi meio sem vontade, assim, na jogada, desistiu da jogada muito rápido, foi só o Cleison meio que passar que ele, enfim, soltou. E para mim isso acabou dando muita liberdade pro Cleison fazer um cruzamento mais consciente. Então, acho que o Tinga fez uma péssima partida. O Felipe Alves, concordo plenamente. A gente sempre defendia a titularidade dele porque ele é um bom goleiro debaixo das traves e um excelente goleiro com os pés. Só que não tem mais, assim, ultimamente ele não tem construído, né? Se eu não me engano foi você, né, Manu, que uma vez, acho que foi no pós-jogo passado, você falou que não se lembrava, exato. Você falou que não se lembrava qual tinha sido a última vez que o Felipe Alves algo ofensivo tinha sido construído a partir de uma participação com os pés do Felipe Alves. E naquela oportunidade eu divergi de você, porque, enfim, eu falei que eu continuava achando que ele poderia contribuir bastante e tal. Engraçado, em poucos dias, né? Mas talvez hoje eu esteja pela titularidade do Boeck no clássico. Porque, de fato, ele está construindo muito pouco com os pés e falhando em algumas coisas um pouco esquisitas debaixo das traves. Mas o meu voto também vai para o Paulão. Para mim, os dois foram ruins, mas o Paulão é exatamente a mesma fundamentação do Manu. O Paulão, ele teve a participação, a falha de marcação, a falha do Paulão acabou tendo uma participação mais decisiva em cima do placar. E por isso eu voto nele. E a gente chega a um empate, porque a galera do Twitter votou no Felipe Alves, né? O Felipe Alves ficou com 65% dos votos como o destaque negativo do jogo, e o Paulão ficou em segundo com 18%. Saulinho deveria estar aqui para poder desempatar a parada, mas a gente termina esse pós-jogo com um empate no destaque negativo, com o Paulão dividindo a eleição com o Felipe Alves. E é isso. Acho que de pós-jogo deu por aqui, ou vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Não, acho que é isso. É ressaltar realmente que a produção foi boa, o resultado ruim e a rodada péssima. E agora é a gente pensar no domingo, né? Ah, não, com certeza. Tem essa da rodada que, pelo amor de Deus, não poderia ter sido pior. A gente viu o Botafogo quase conseguiu empatar com o Flamengo. Acho que o Flamengo fez o gol da vitória nas últimas, assim. O CSA, que perdeu só de 1-0 pro Grêmio, viu? 2-1. Foi 2-1? Foi. O CSA empatou aos 44 ou 45 do segundo tempo. Mas mesmo assim, nos acréscimos do Grêmio ainda conseguiu o segundo gol da vitória. Eita, eu nem acompanhei, eu não tinha nem atualizado aqui. Então foi 2-1 mesmo assim, cara. Então tá, o CSA tá dando trabalho, porque foi 2-1 lá na Arena do Grêmio, né? E o Fluminense vencendo o São Paulo no Morumbi, Ceará vencendo o Internacional titular, e aquele nosso joguinho com o Inter B cobrando seu preço. O Avaí também dando trabalho pro Santos. Então, assim, a galera de baixo tá jogando bola. A Chape empatou com o Bahia, né? Sim, a Chape empatou com o Bahia na Fonte Nova. E o Botafogo tomou um gol no penúltimo minuto do jogo, vendendo muito caro
a derrota para o Flamengo, né? O Botafogo entrou na zona com essa resultado. O Botafogo agora ocupa a 17ª. O Cruzeiro saiu e o Fluminense também. Na verdade, eu acho que o Cruzeiro já estava fora, mas o Fluminense saiu da zona com essa vitória em cima do São Paulo no Morumbi. Foi uma grande vitória para o Fluminense, inclusive, hein? Mas vamos falar desse pré-jogo. Esse pré-jogo Fortaleza-Ceará, clássico rei. Eu queria que a gente estivesse um pouco mais tranquilo para ir para esse jogo. Se a gente talvez tivesse vencido do Galo, tivesse roubado um ponto do Corinthians em Itaquera, mas algumas coisas não funcionaram como a gente esperava, né? Eu tenho poucas informações do Ceará. Eu estava assistindo o jogo deles hoje contra o Internacional e não estava gostando do primeiro tempo deles. Não estava gostando mesmo. Achei um time um pouco desorganizado taticamente, sabe? Com as linhas um pouco distantes. E eu acho que isso é uma característica deles. De dar espaço entre a linha, ceder espaço pelo meio. Eu vi defendendo num 4-2-3-1, atacando num 4-2-3-1 com o Beckson na frente, mas o Galhardo, o Bachola e não lembro qual era o outro pelo lado, acho que é o Ricardinho, não tenho certeza, mas enfim, acho que vai ser um páreo duro. Clássico é aquela coisa, o Ceará vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, tá talvez, se a gente olhar só os resultados, vindo de um melhor momento do que a gente, tá uma posição acima com essa vitória que eles conquistaram hoje, tá com 36 pontos, mas clássico é imprevisível, a mística das camisas que define o jogo, né? E eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu vou jogar 2 assuntos para vocês, que aí a gente discute esse pré-jogo melhor. Primeira coisa, a gente deve ir com o Boeck de titular, né? Eu vi até rolando enquete no Twitter do Dudu Damasceno. Ele fez enquete, o que a galera do Twitter achava. A galera queria, 72% queria Boeck, 28% apenas queria Felipe Alves. Queria perguntar para vocês o que é que vocês acham, se o Boeck deve ir de titular. E a minha outra pergunta para vocês responderem é acerca do Bruno Melo. O Bruno Melo deu 2 assistências, já fez gol nessa Série A. Se eu não me engano, também uns dados que eu peguei do Twitter do Dudu Damasceno, o Carlinhos fez 23 jogos, 1 gol, 2 assistências. O Bruno Melo fez 8 jogos, 2 gols, 3 assistências. Aí eu pergunto, o Bruno Melo, ele tá pedindo passagem? O Bruno Melo deve ser o titular do Clássico? Responde tu primeiro, Elenilson. Com relação à dúvida entre Boeck e Felipe Alves, eu sinceramente, acho que tanto faz, né? Mas pelo momento, né, eu acho que o Felipe tava merecendo já tomar um chazinho de banco, né? E às vezes uma sacudida dessa faz o cara, né, voltar ao normal, voltar a ser o que era antes. E eu acho que o Boeck, se duvidar debaixo das traves, eu acho que é um cara com um reflexo super apurado, né? Quantas e quantas vezes a gente já não viu defesas do Boeck em cabeçadas e chutes a queima-roupa, e ele ir lá e buscar a bola um exemplo assim de reflexo apuradíssimo, né? Eu acho que debaixo das traves, sem contar aquela saída de bola, que é a grande vantagem do Felipe Alves, que no momento não está executando com a perfeição que geralmente executa. Então, são 2 bons goleiros, apesar da má fase do Felipe Alves, ele não deixa de ser um excelente goleiro. Mas pelo momento do Felipe Alves, eu iria de Boeck. E com relação ao Bruno Melo pedir passagem, né? Tá legal, o Bruno Melo, cara da base, mas sinceramente, eu acho o Carlinhos mais jogador. Tem aquela teoria do Saulo, né? Quando um joga, a gente sente saudade do outro, mas a saudade do Carlinhos é maior. Eu acho o Carlinhos mais jogador, principalmente para se jogar um clássico, um cara mais voluntarioso. A única coisa que faz medo é que às vezes ele vai meio atabalhoado num lance ou outro e acaba recebendo os cartõezinhos indevidos. Inclusive, mas expulso no clássico anterior. Só é que... verdade, bem lembrado. Mas ele é mais voluntarioso. Eu acho melhor. E tu, Manu? Fala aí do Boeck e do Bruno Melo. Não, o Boeck, eu já tinha falado no programa passado. O Boeck sai do time num momento em que ele estava muito melhor. Estava numa fase muito boa.
E ele volta porque simplesmente o Felipe saiu porque estava contundido, então voltou. Que foi contra o Flamengo, né, se eu não me engano. Até ali era o Boeck que estava jogando e jogando muito bem. Esse é um fator. Outro fator que eu acho que pesa é o seguinte. Eles lá, do outro lado, chegam num momento mais confiante do que o do Fortaleza, pela partida de hoje, pelas vitórias dos últimos jogos, pelo desempenho mesmo na derrota contra o Palmeiras, enfim. A gente, embora não viesse de uma sequência ruim, né? Até ontem a gente não perdia, havia 4 jogos, a gente chega um pouco abaixo. Embora, do ponto de vista da pontuação e do número de vitórias, idêntico à campanha deles, né? E eu acho que um jogo como esse, você tem que também aprender a valorizar lideranças dentro de um grupo. E o Boeck é uma liderança no grupo do Fortaleza. É alguém que sabe mobilizar aqueles caras a dar algo mais. Eu só me lembro do pré-jogo contra o Botafogo, por exemplo, né? Dos bastidores contra o Botafogo, na verdade, da TV Leão. E para mim ficou muito claro ali que, do ponto de vista do grupo, o Boeck é uma liderança que merece ter essa liderança valorizada. Aí você me pergunta assim, você tem alguma esperança de que o Boeck jogue? Não. Para mim está muito claro que o Rogério gosta do jogo do Felipe Alves com os pés. Embora esse jogo não esteja dando em absolutamente nada, e normalmente, inclusive, quando ele tenta sair de maneira mais arriscada, ele acaba entregando a bola para o adversário. Mas o Rogério tem essa preferência e eu não acredito que isso realmente vai acontecer. O meu desejo é que o Boeck jogue. Com relação ao Bruno e o Carlinhos, eu concordo com o Elenilson. Eu acho o Carlinhos um jogador mais completo. Ele defende melhor. Quando ele cruza, ele também vai com certa precisão, embora os números que o Dudu apresentou hoje no Twitter mostrem que ele tem mais gols e assistências que o Carlinhos, embora tenha bem menos jogos, né? Mas eu ainda vou de Carlinhos, eu sinto mais confiança no jogo dele. Eu acompanho vocês, talvez o Boeck mereça essa oportunidade, fora que como líder que ele é pro elenco, ele tem a oportunidade de crescer muito, né, no clássico, num jogo decisivo como esse. E também não tenho a menor esperança, mas tem aquela coisa, né, nessa sexta-feira, Felipe Alves vai ser julgado pelo STJD, se pegar algum gancho, não joga o Clássico Rei. Acredito que não joga mesmo, porque não vai dar nem tempo de efeito suspensivo de qualquer eventual recurso. Enfim, quanto ao Bruno Melo, também concordo com vocês. Eu acho o Bruno Melo ele tem muita competência ofensiva, digamos assim. Ele já fez alguns gols, aqueles gols de primeiro pau, né, semelhantes aos que o Gabriel Dias fez no jogo contra o Atlético. Mas defensivamente eu acho que ele peca bastante. Eu fiquei um pouco surpresa, assim, meio negativamente surpresa quando eu revi os lances da partida hoje e eu constatei que, na verdade, o Bruno Melo estava ali nos lances dos gols que a gente levou. Então, eu também acho que o Carlinhos merece a titularidade para o jogo de domingo. O Marlon, ele é desfalque, né? E é isso, eu imagino que o Rogério vá de Felipe Alves, apesar da gente aqui já ter deixado claro que queria o Boeck, né? Gabriel Dias, Quinteiro e Paulão. Engraçado, falando disso, vocês acham que ele vai de Quinteiro e Paulão ou Quinteiro e Jackson? Eu acho que ele vai de Quinteiro e Paulão. Eu acho que tem uma grande possibilidade dele ir de Jackson e Paulão, cara. Será? Eu achava que Jackson e Paulão era a zaga que ele tinha que ter testado contra o Corinthians, velho. Mas enfim, né? Tá bem imprevisível, viu? Essa escalação. Talvez, assim, a defesa, pelo menos. Porque Felipe, Juninho, Romarinho, Oswaldo, Wellington Paulista, André Luiz, acho que já estão confirmados para jogar. Principalmente o Wellington Paulista e André Luiz vindo de descanso, né? Enfim, acho que é isso. Falando só também de algumas rápidas coisas que eu vi do jogo do Ceará. Eu acho que a gente vai ter que ter muita atenção na bola aérea do Ceará. A gente levou 2 gols idênticos no primeiro clássico do primeiro turno de bola aérea, e eu assisti hoje a bola aérea do Ceará. Ela segue perigosa mesmo.
Apesar de ser um time que tem dificuldade na saída de bola, eu acho que adianta sim a gente tentar marcar uma pressão, mas se a gente for com a solidez tática, aquela defesa bem postada, daquele 4-4-2 que a gente tem jogou contra o Cruzeiro, jogou agora contra o Corinthians, acho que a gente tem bastante chances de fazer um baita jogo e sair com os 3 pontos, que são imprescindíveis. O Fortaleza precisa dessa vitória para poder respirar e chegar mais perto da Série A de 2020. Acho que é isso, a gente já extrapolou o nosso tempo. Queria agradecer vocês, meninos, pela companhia. Espero que eu tenha conseguido minimamente substituir o Saulinho. E é isso para a Nação Tricolor que ouviu a gente até aqui. Compartilha com todo mundo, manda o Glória e Tradição para todo mundo. A gente depende muito desse boca a boca de vocês para chegar a mais e mais tricolores. E é isso. Vocês têm alguma coisa para falar, meninos? Não, acho que é isso. Agora é partir para a guerra, né? Domingo, quem for podre que se quebre. Acho que vai ser um jogo muito parelho, imprevisível e que seja a gente que ganhe, enfim, que consiga ficar numa situação um pouco mais confortável. Não tem jogo fácil nesse campeonato. Logo depois já vem o CSA. Vendeu muito caro hoje pro Grêmio. E é isso. Vai ser batalha, luta, sofrimento até o fim. É isso aí. Esse campeonato ele é tão interessante, tão maluco, né? Que a vitória do Fluminense hoje contra o São Paulo no Morumbi transformou o Clássico Rei, cara, numa final, né? Porque essa elevação da pontuação da zona de rebaixamento faz com que o Clássico ganhe proporções enormes em termos de importância nessa reta final. Então, quem perder o Clássico domingo vai ficar assim com a corda no pescoço, dependendo do que acontecer nos outros resultados da rodada também. Exatamente. É isso, então. Salve, salve. Até a próxima, galera.